Tem bastante coisa para falar sobre isso, ó, porque a gente é regulado pra caramba, hein? Já começa por aí, né? Exatamente. No último mês a gente reportou algo em torno de 1.500 regulamentações. No último mês? É. Até onde vai o impacto de vocês, o trabalho? O Banco Central deu prazo? Deu. Então o negócio é grande. Pode ter certeza. Vamos olhar porque provavelmente a mudança é grande. O fato de ser bastante regulado e bastante supervisionado tem esse lado bom também. Então a gente sempre consegue fazer muita troca ali com o regulador. O número de golpes envolvendo clientes, pessoa física ou jurídica ali, cresceu mais de 400%. É surreal. Já aconteceu, por exemplo, da gente ter que sentar com o legislador e explicar, olha, se essa lei for aprovada dessa forma, muito provavelmente comércios que hoje são correspondentes no país, correspondentes bancários, eles vão deixar de ser, porque eles têm que ter agora uma porta giratória, por exemplo. E isso vai prejudicar o atendimento da população. Se manter atualizado de tudo que acontece no mercado hoje em dia já é difícil. Já parou para pensar a dificuldade, o desafio que é entender tudo que tem acontecido no mundo regulatório? Porque para construir produtos a gente precisa estar super antenado de todas as regulações que o Banco Central, as normas e todos os demais órgãos competentes acabam soltando a mercado. Então, para construir produtos financeiros, a gente precisa estar sempre antenado nisso. E hoje o papo justamente vai ser sobre compliance. A gente vai conversar sobre como essa área tem um papel essencial em não só garantir que as organizações estão atendendo o que a norma pede, mas como a partir disso elas também podem gerar negócios e construir soluções ali inovadoras dentro do seu mercado. Essa vai ser uma conversa super legal. Vou conversar com a Cristiane Wagner, que ela é superintendente de compliance do Bradesco. Um prazer te receber aqui, Cris. Prazer é meu, agradeço o convite e tem bastante coisa para falar sobre isso, ó, porque a gente é regulado pra caramba, hein? Já começa por aí, né? Exatamente. E isso foi uma das coisas que no início da carreira eu não entendia, assim, não sabia. Então, eu tava nas primeiras formações ali, entrando no banco, mas por que a gente não faz isso? Por que não cria um plano tal e coloca isso, faz isso, faz... Não, você só pode fazer isso, isso e isso. Então, já mostrou, assim, desde cedo o papel ali de quais são as linhas, do que você pode fazer dentro delas, né? Então, acho que, de algum lado, a gente pode falar até de segurança na parte da regulação, mas do outro a gente vê também que ela promove inovação e a gente, enfim, vive isso todos os dias, né? Eu queria começar, Cris, sabendo da sua trajetória, como é que foi um pouco da sua jornada, porque tá nessa posição hoje, tá olhando para esses produtos, a gente sabe que também, vamos dizer assim, necessita uma quilometragem, né? A gente precisa conhecer muita coisa, a gente precisa aprender, olhar para ter vivências diferentes para ser capaz de usar esse repertório dentro das áreas. Então, eu queria ver um pouquinho da sua carreira. Legal. Isso que você falou é verdade, porque estar dentro do compliance hoje, ele me permite, assim, olhar muitas coisas, principalmente do ponto de vista de mercado financeiro e regulatório, numa abrangência muito grande, ainda mais na instituição que eu trabalho, que tem um portfólio gigante de produtos. Eu vou contar um pouquinho bem resumido. Meu início de carreira nem foi eu tenho formação em Direito, mas eu tive... minha primeira faculdade foi Educação Física. Legal. E eu brinco, eu gosto de contar essa história porque ela talvez até demonstre algum espírito inovador que eu tinha. Eu morava numa cidade muito pequena e eu passei numa faculdade... fui fazer vestibular meio na brincadeira, assim, com 17 anos e acabei passando numa universidade pública. E aí eu queria ir embora, queria ir morar na cidade universitária. E eu fui fazer Educação Física. E, enfim, fiz o curso e tal. Obviamente que quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu não tinha nenhuma coordenação motora. E também era muito acanhada, muito mais que eu sou hoje. Eu falei, não vai dar certo. E, enfim, acabei migrando para a carreira do direito, me formei. Tive uma pequena passagem na área de telecomunicações, a antiga Brasil Telecom, que depois virou a Oi. E em seguida eu já entrei no HSBC, tá? E no HSBC a minha carreira por quase 13 anos foi no contencioso.
Então, eu fazia gestão de portfólio, né, no final ali, de contencioso. Então, eu fazia gestão de processos judiciais, enfim. É muito importante, e eu sempre falo isso até hoje, foi um aprendizado enorme, porque no contencioso a gente vê tudo que dá errado. Uhum. Então, é lá que você enxerga onde, eventualmente, você tem que melhorar um produto, eventualmente, onde você tem que reforçar um contrato, um controle, uma jornada. Então, isso me traz hoje vamos dizer assim, uma capacidade melhor de avaliação e até de orientação, né, das áreas internas, porque a gente sabe o que, eventualmente, lá no judiciário vai dar problema, né? E aonde, eventualmente, o cliente também tem um ponto de dor. Então, isso me ajudou bastante. Eu fiquei no HSBC até 2016, quando o Bradesco fez a compra, né? O HSBC acabou saindo do Brasil à época. E desde então eu estou no Bradesco. Logo depois que eu migrei para o Bradesco, eu mudei de cidade também. Eu morava em Curitiba, acabei migrando para cá, né? E me fizeram um convite para fazer a gestão de uma área que chamava compliance legal. Era uma área dentro do jurídico que olhava toda essa parte regulatória. Então, uma parte consultiva institucional, mas também olhando essa parte preventiva. Então, desde que eu estou nessa área, a gente acompanha consulta pública. E quase com a agenda BC Hash ali. Exato. Coincidiu quase com o lançamento ali. Mas desde então, a gente ainda não tinha nem nome o Pix, né? Então, eu lembro que logo eu assumi essa área, a gente tinha alguns grupos de trabalho, eu participo bastante lá na Febraban. A gente falava de fast payments e tal, não existia o nome ainda. E a gente já estudava sobre o assunto. Então, de lá para cá, eu migrei do jurídico para o compliance. E hoje eu assumo, assim, tenho debaixo do meu guarda-chuva lá dentro do compliance várias áreas. Eu atuo desde essa área de legal compliance, onde a gente faz esse atendimento consultivo, regulatório, institucional. A gente faz a parte preventiva, né, de acompanhamento de tendências regulatórias, PIX, DREX, Open Finance, as consultas públicas, de BES, enfim. E a parte de atendimento regulatório, a parte de compliance mesmo, construção de produtos, também fica no meu guarda-chuva. Concorrencial, integridade, canal de denúncias, governança, enfim, é um time bastante grande. E vou aproveitar para a gente, no primeiro momento aqui, entender o funcionamento da área, assim, porque a minha dúvida é assim, até onde vai o impacto de vocês, o trabalho? Porque, por exemplo, eu posso, de alguma maneira, só ser consultada, eu posso também ter influência ou corresponsabilidade ali se, de fato, estão seguindo ou não, se, de acordo com alguma mudança regulatória, as alterações que eram necessárias ser feitas foram feitas. Como é que é um pouco isso? E se, do jeito que é hoje, sempre foi assim, ou se foi também uma mudança que aconteceu ao longo do tempo? Hoje, é bem legal essa pergunta até, porque como eu estou com as duas pontas, então, vou te dar um exemplo. Eu tenho essa área de legal compliance, onde a gente faz esse monitoramento de novas normas. Então, eu fico lá, tenho um time lá olhando o site do Banco Central. Na verdade, a gente tem uma ferramenta que faz a captura, avaliando. E a gente normalmente já está acompanhando antes, enfim, por consulta pública, atuando junto com as áreas de negócios. Aí saiu uma norma, por exemplo, sei lá, alterando a norma de conta corrente. O meu time vai capturar, ele vai fazer a tradução, eu brinco, né? A gente tem lá os advogados, a gente faz quase como um documento ali, orientando as áreas de negócios, onde eles têm que se adequar. E eu tenho a outra área que a gente chama lá dentro hoje de compliance de negócio, que é a área que vai atuar junto com as áreas de negócios na adequação. Então, ele vai acompanhar até que, sei lá, preciso adequar um contrato, eu preciso adequar uma jornada para atender essa regulamentação. Eventualmente, eu tenho que adequar os reportes que são enviados para o Banco Central. E eles fazem esse acompanhamento, atuando como consultores, né, das áreas de negócio. Então, a gente faz isso. Hoje, dentro do compliance, né, do departamento, e aí não na minha vertical, a gente tem controles internos também. Tá? Isso foi uma inovação recente do Bradesco, fazer a junção dessas áreas, porque elas se complementam.
Então, a área de controles internos, ela está mais ali no dia a dia, fazendo os testes, acompanhando as áreas de negócio, e eles conseguem acompanhar e monitorar até a alteração, né, na graduação dos riscos, onde eventualmente eu tenho uma maior exposição, e aí a gente se retroalimenta, né? Ou nessa atuação que eu faço consultiva com as áreas, eventualmente eu posso identificar algum gap que pode ter algum risco, seja ele regulatório ou algum outro tipo de risco, e aí a gente endereça isso por meio de planos de ação, né, com os departamentos ali, e isso é acompanhado também por controles internos. Então, hoje a gente tem uma sinergia boa ali, fazendo essa complementaridade. Hoje, qual é o volume de normativos ou de atualizações que acontecem para, enfim, acompanhar esse prazo? Porque eu imagino que não só o volume deve ser significativo, quanto, bom, como o Bradesco ele tem pernas e, né, você tá falando assim, olha, eu tenho vários produtos e empresas no grupo, muito possivelmente não deve ter nenhum normativo que não impacte o Bradesco, por exemplo. Né? Sim, até por isso que a gente, buscando mais eficiência, contratou uma ferramenta que faz essa captura para a gente, porque de fato é isso, a gente tem que olhar muitas fontes, algumas delas mais de uma vez por dia. Então, por exemplo, o Banco Central, a gente monitora ele de hora em hora. Já pode olhar com certeza dia 1º, dia 31 de janeiro, de A gente, dezembro. inclusive, tem na nossa... O dia D é o dia da reunião do CMN. Tem lá no nosso calendário, né? A gente já fica meio de plantão lá para olhar aqui, né, o que vai sair. Porque no dia seguinte, muitas vezes, a gente já começa a receber consultas, né? Ou, às vezes, até no próprio dia. Então, a gente deixa lá o pessoal meio de plantão olhando, já fazendo as análises para poder munir o negócio ali. Olha, o que alterou, o que saiu. Mas, para além disso... tem um dado importante, né? Então, óbvio, como um banco, né? Como uma instituição financeira e, como você falou, com um portfólio muito grande de produtos e com muitas instituições no conglomerado, só a regulamentação dos órgãos reguladores, Banco Central, CVM, enfim, autorreguladores, B3, enfim, FEBRABAN, BIMA, já nos traz um volume gigante de regulamentações. Mas o país o Brasil, aliás, é o país que mais produz legislações no mundo. Então, além dos reguladores, a gente acompanha o Diário Oficial, por exemplo, para avaliar tudo que sai, né, tudo que é aprovado no Congresso de lei federal, decretos, portarias, Ministério da Fazenda, que pode ter algum impacto ali em questão de tributos. Então, é um volume bastante grande. Eu não ouso falar aqui para você, mas estou lembrando de cabeça aqui, nos reportes que a gente faz até para os comitês de risco lá, eu acho que no último mês a gente reportou algo em torno de 1.500 regulamentações. No último mês? Obviamente que... eu ia perguntar, como é que você classifica? Né? Tem umas que talvez tenham maior impacto do que outras, né? Sim, sim. É isso que eu ia comentar. A gente tem uma metodologia de classificação. Eu tenho regulamentações que são diárias ali, alguma coisa relacionada a leilão de dólar e tal, que são, enfim, já tem ritos e tratamentos dentro do departamento que não vai ter nenhum impacto de implementação, né? Eu tenho as normas que eu brinco que são as estruturantes, então, e que normalmente, eu até brinco com o pessoal, o Banco Central deu prazo? Deu. Então, o negócio é grande. Pode ter certeza. Vamos olhar, porque provavelmente a mudança é grande. Então, aí a gente tem que, algumas vezes, até acionar o PMO corporativo, instaurar projeto, enfim, porque o negócio é grande. E eu tenho, e acompanho, como eu brinquei com você, legislações federais e a gente tem capilaridade nacional. Então, não raras vezes, muito embora... a gente tem a Lei 4595, que fala que o mercado financeiro, os produtos e serviços bancários, eles são regulamentados, né, por lei federal e pelo Banco Central. Existem algumas situações onde eu tenho também leis estaduais para as quais eu sou... Caramba! Sim, sou obrigado a atender. Em algumas situações, inclusive municipais. Então, vou te dar um exemplo. Caramba, você não tinha a menor ideia disso. E tem umas situações, inclusive, bastante, vou dizer até anedóticas. Então,
Por exemplo, nós temos agências, né? Em lugares até bastante remotos aqui do Brasil. E não raras vezes acontece de aprovarem nessas localidades leis municipais que exigem, por exemplo, que eu tenha um desfibrilador na agência. E aí a gente brinca, né? Lógico, são situações que eu estou usando exemplos bem né, extremos, mas acontece. Ou outras, e aí, normalmente essas leis acabam não tendo um impacto tão grande, normalmente a gente se adequa, tem que ter álcool gel, ou às vezes o que impacta um pouco maior diz respeito à segurança da agência, embora isso também seja regulado por lei federal. Mas eu tenho essas situações onde eu tenho que, eventualmente, também comunicar e atender, né? Porque pode sofrer algum tipo de fiscalização ali. Tempo de espera em fila também. Porque eu falo que, às vezes, o pior talvez não seja nem uma lei específica que surgiu e você tem que se adequar. Mas você tem que se adequar só em um lugar, né? E o outro não... Quando começa a ter regras diferentes, que eu acho que deve ser pior de se acompanhar e garantir a execução, né? Exato. Porque aí você, lógico, uma instituição, né, tem procedimentos padronizados, enfim, a partir do momento que eu começo exatamente a ter situações pontuais para uma agência, para outra, e etc., isso começa a gerar um custo de observância muito grande, né? Então, e acaba, às vezes, até atrapalhando. Um ponto que eu acho que é importante, e eu acho que é legal a gente conversar aqui, muitas vezes a gente observa... que o legislador local lá, ele tem uma intenção muito boa, às vezes, né? Olha, eu vou colocar aqui uma lei para colocar a segurança... Vou dar um exemplo também. Armado aqui na agência, porque para evitar que eu já vi que, sei lá, está acontecendo aqueles roubos, né? De faroeste. E aí, muitas vezes não entende. E aí coloca de forma genérica, sem fazer, de fato, ali uma avaliação que a gente chama de impacto, né? Eu vou aproveitar e vou colocar essa mesma regra para correspondente, para PAB, né, que eles chamam, posto de atendimento, etc. e tal. Acaba, muitas vezes, inviabilizando um negócio. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente ter que sentar com o regulador, com o legislador e explicar, olha, se essa lei for aprovada dessa forma, muito provavelmente comércios que hoje são correspondentes no país, correspondentes bancários, eles vão deixar de ser, porque eles têm que ter agora uma porta giratória, por exemplo, entendeu? E isso vai prejudicar o atendimento da população. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, não era esse o impacto que eu queria causar. Exato. Né? Faz parte também do nosso trabalho lá, né? Muitas vezes fazer essa atuação que a gente chama de preventiva, né? Até para, enfim, continuar atendendo os clientes. Do ponto de vista da regulação, beleza, saíram 1.500, enfim, alterações em um mês, por exemplo. Imagino que parte vocês podem ter recebido como novidade e parte já vinha de uma discussão que estava acontecendo ou de uma consulta, etc. Como é que vocês se dividem nesse sentido? E... O volume de consultas, eu entendo que não é o mesmo, né? É um volume menor se comparar com isso. Como é que vocês fazem essa parte também, né? De ajudar a construir, igual você falou nesse caso aqui, no local, mas também nesse nível nacional, quando a gente fala de Banco Central, abrindo, exemplo aí, a consulta do Bank as a Service, né? Perfeito. A gente faz esse acompanhamento e a gente, enfim, é bastante auxiliado aí pelas entidades de classe, né? Então, a gente está muito presente, a minha equipe está muito presente lá, atuando com o Febraban, com a Bex e outras entidades. E, às vezes, em cooperação com outras, né? A própria Zeta, às vezes a gente conversa. E olhando essas consultas públicas. E até algumas que, eventualmente, né, a gente até pode provocar, né? Então, tem alguns exemplos, assim, que a gente enxerga, olha, essa regulamentação eventualmente está obsoleta, isso aqui não se aplica mais, tá? Que tal se a gente fizer uma proposição e aí a gente chama o regulador, chama, enfim, outras associações e conversa, avalia impacto e vamos fazer uma proposição de alteração na regulamentação. Então, a gente faz esse trabalho também. Eu me recordo bastante de uma situação que eu posso citar aqui de exemplo.
Quando nós tínhamos né, os depósitos por boletos começaram a ficar um pouco mais populares, né? Uhum. Então, a gente tinha ali, principalmente, né, as IPs utilizando, né, que não tem essa rede de agências físicas, utilizando. E quando a gente tinha o nosso banco digital lá, e eles chegavam para o complexo e falavam assim, vou fazer também. Quero fazer o depósito por boleto, porque é uma demanda do cliente e era super legítimo, um método seguro. Então, assim, só que quando a gente olhava a regulamentação, ela era taxativa, falando, não, boleto só tem 2 modalidades. Ou ele pode ser usado para cobrança ou para doação, que era o chamado boleto de oferta. Uhum. Não tinha essa terceira opção. E aí eu falava, olha, se a gente fizer, em tese, a gente vai estar em desconformidade, né, com a regulamentação. E é bom até pontuar que uma coisa sou eu, com o meu volume, por exemplo, de IP não regulada da época, fazendo isso, com um impacto no sistema financeiro proporcional. Outra coisa é pegar o Bradesco e colocar um volume muito maior ali acontecendo. Naturalmente, isso chama a atenção também do regulador. Né? Com certeza. Mas a gente sempre teve tem muita proximidade, né? Acho que o fato de ser bastante regulado e bastante supervisionado tem esse lado bom também. Então, a gente sempre consegue fazer muita troca ali com o regulador. E à época, eu lembro que a gente iniciou essas conversas, falando, olha, tem uma forma de fazer isso com segurança, identificando o beneficiário final, com todas as regras de PLD e tal. E aí, enfim, depois de algumas conversas, enfim, houve a alteração dessa regulamentação e aí todo mundo ficou conforme, né? Uhum. Então, esse é um exemplo também que é feito, né? A gente acaba trabalhando. E como que é? Aí depois, enfim, tem muitas perguntas aqui para fazer, mas quando surge, então, beleza, né? Estamos falando do Pix ali e Open Finance, etc. Essa forma de atuação, de construção, que assim, vamos dar um exemplo. Quando a gente fala de ter porta giratória ou não. Sim. Me parece algo pontual, específico, e beleza, você vai conversar sobre aquilo e vai resolver. Quando entra no Pix ou no Open Finance, não consigo ver o final disso, e aí demanda grupo de trabalho, participação, etc. Outros projetos já tiveram essa proporção também no passado? Já era uma forma de trabalhar assim? O que tinham características parecidas já em outros projetos assim? Eu vou falar do que eu acompanhei. Acho que um projeto como o Open Finance e o Pix, que é exatamente o que você falou, você não vê o final, né? É um projeto que ele está em constante aprimoramento. Talvez alguma coisa com a implementação do SPB lá atrás, né? Mas realmente, recentemente, não. Eu acho que esses são bons exemplos de uma atuação contínua que nós temos. O Open Finance, eu me recordo quando, em 2018, quando começava a se falar ainda, né? O Banco Central tinha alguns grupos de estudo, também a gente, na Febraban, tinha alguma... E eu me recordo, eu falei, olha, eu queria participar, porque o tema me chamava a atenção. Eu estudava ele por fora, né? Entendendo como estava acontecendo lá fora e tal. E aí é isso. Quando veio o primeiro texto da consulta pública, a gente trabalhou em cima, pegando bastante, né? Acho que experiência histórica de implementação de projetos. Obviamente que acho que ele superou bastante as expectativas em tamanho. Você acha que isso impactou também a relação de trabalho com as outras áreas, assim? Eu vi um pouco isso de perto. Na época eu ainda estava no Itaú, mas tinha uma relação muito mais próxima de todas as áreas por uma questão até de, entre aspas, sobrevivência, mas o que eu quis dizer, assim, para conseguir cumprir as datas, não havia tempo de seguir os ritos que a gente tinha antigamente, então aquilo ali mudou um pouco o jeito de trabalhar naquela época, assim, sabe? Sim. Acho que aconteceu com todo mundo, justamente pelo cronograma, né, que era bastante desafiador, e o tamanho. Então, para a gente foi bastante desafiador pelo tamanho, o volume de clientes envolvidos, o volume de canais, o volume de sistemas. O Bradesco é um banco que
incorporou muitos bancos, então a gente tem sistemas diversos, então foi bastante desafiador. E isso sim aconteceu porque eu envolvi o banco todo, né? Num projeto com viés único, mas que abrangeu praticamente todos os produtos do banco. Então, sim, isso aconteceu. Me recordo também, e aí, extra, né, Banco Central, quando a LGPD foi promulgada, né? Eu lembro que foi um projeto também similar, assim, a gente teve que envolver praticamente todas as áreas do banco, entender exatamente como faria levantamento histórico, porque dado pessoal era algo que, obviamente, todo mundo tratava. Então, e a lei trazia esse desafio, né, de você ter a rastreabilidade, ter o histórico, poder atender o cliente e tal. Então, acho que são um exemplo extra Banco Central, assim, que também teve esse viés de precisamos entregar. Legal. Eu queria falar um pouco enfim, ainda tem mais perguntas da área também, mas eu queria falar um pouco do perfil da pessoa profissional que trabalha nessa área hoje, se isso também mudou, porque, e aí, ia falar transparente aqui, como é que mudou a minha percepção nesse momento ali de trabalhar com as áreas ali em conjunto. Não dava tempo, a gente tinha que pensar, tinha que se ajudar, etc., porque rolava até uma brincadeira e falou assim, olha, tá vindo aí a área de prevenção a negócios. Eu falei, pô, não, peraí, cara, não pode, como é que a gente... Não pode ser verdade, né? E aí muito também, na minha visão, que tinha a ver com alguns processos que tinham um tempo que levava e depois isso mudou bastante. Mas para mim, eu acho que talvez vá um pouco além disso, de como que eu senti que misturou muito, assim. Em alguns momentos você via pessoas que não eram sei lá, da área do compliance, mas que estavam com a regulação na ponta da língua ali e sabiam, olha, isso aqui não dá pra gente fazer, isso aqui dá. E eu queria saber um pouco dessa mistura, porque eu também vi as pessoas de compliance e de outras áreas ali, que envolvia ali no jurídico, pegando essa visão de negócio, quase que virou uma coisa só, assim. Da sua visão, isso já era assim? Como é que você vê um pouco o perfil do profissional e como é que ele faz isso à medida que chega a 1.500 atualizações no mês, por exemplo? Como é que balanceia essas coisas? Sim. Eu acho que mudou, né? Eu acho que a própria evolução, e aí é uma questão até social, assim. Eu acho que o próprio mundo evoluiu para uma velocidade maior, né? Principalmente pós-pandemia ali. A gente percebe isso, né? As coisas acontecendo com uma celeridade maior, evolução tecnológica. Então, sim, o perfil mudou e as pessoas tiveram que se adaptar, principalmente para isso que você falou, né? Esse exemplo que eu dei do boleto, acho que é um bom exemplo, porque seria muito mais fácil para a gente simplesmente falar, não dá para fazer. Não dá. Porque o Banco Central, se eu fosse... Né? Sim, seguir by the book... Tem duas regras, esse aqui não está na regra, não dá para fazer. Mas a gente enxergava que era algo que não dava para fazer simplesmente porque não tinha surgido ainda essa opção, enfim. Então, era uma possibilidade. Aí é um trabalho que foi feito. Então, hoje, eu percebo que a gente trabalha muito mais nesse sentido. E o contrário que você falou também é verdade. Então, como existe uma maior conscientização, até, eu brinco dos produteiros, principalmente em projetos específicos, a exemplo do Open Finance, em que a gente tem uma cartilha a seguir, né? É um projeto gigante, a gente está falando aí de um monte de especificação técnica, enfim. E que as pessoas sabem que tem uma regra ali que precisa seguir. Então, o próprio produtor está com a cartilha debaixo do braço e muitas vezes ele nem precisa me perguntar. Ele olha lá e fala, pô, isso aqui não dá, né, Cris? Realmente, isso aqui não dá, mas talvez assim dê. Então, eu acho que mudou o perfil não só do profissional de compliance, né? Com esse olhar um pouco mais, tá bom, mas não dá por quê? Porque aqui eu preciso de um ajuste ou eu posso ter uma interpretação diferente. E do produteiro, né? Do pessoal do negócio, que hoje também enxerga ali a regulamentação como, às vezes, um norte, né? De coisas que ele deve olhar e tomar cuidado. Muito bom. Eu tenho olhado assim também nessas consultas assim que me parece que tá abrindo muito, assim, beleza, tinha a agenda BC Hash e aí como é que a gente aumenta a competição,
mas está abrindo muitas possibilidades, muitos campos diferentes, no sentido assim, olha, quando eu falo de Pix, eu já tenho uma família inteira de possibilidades, Sim. Que acho que antes a gente tentava se antecipar ao regulador, e agora talvez nem valha tanto a pena, porque... vou fazer o Pix parcelado aqui para antecipar. Vai durar 6 meses, já está saindo. Então, tem algumas coisas que, dependendo do time, não sei se paga. E aí você vai entrando com as outras, enfim, de Open Finance, etc. Eu queria saber como é que, com todos esses projetos que são grandes, e aí eu tô até por conta própria classificando diferente dos pontuais aqui, como é que faz também para influenciar as outras áreas? Porque eu sei... Também vi lá que você foi reconhecida dentro da instituição, né, do Bradesco, como uma das pessoas mais influentes lá e tudo mais. Sim. Então, eu queria entender um pouco isso, porque eu sei que tem um jogo de cintura importante aí para fazer essas coisas de fato acontecerem, seguirem, porque se essas pessoas também já não tiverem conscientizadas, igual você comentou agora, de entender o que se faz, vocês vão ter que andar em outra velocidade, né? Não tem como, né? Sem dúvida. O que eu vejo? Esse reconhecimento foi... Fiquei bem feliz, né? Mas o que eu sempre comento lá com o time, eu acho que tudo é fruto, né, do trabalho, enfim. Mas, de novo, dizer um não é fácil, né? Então, o que eu sempre procurei e mostrar, né, para as áreas de produto? Primeiro, a troca é maravilhosa, porque eles nos desafiam a pensar diferente. Uhum. Então, eu gosto muito quando eu estou participando de um projeto, eu estou participando de uma reunião, e aí ele vem com... E aí eu olho lá, poxa, mas aqui é regulamentação, talvez não dá. E aí eles me trazem um contraponto, poxa, mas e se a gente pensar assim? E aí eu... me abre um leque também. Então, acho que essa troca é importante. Mas... eu sempre procuro ser muito transparente e sempre fundamental, falando, olha, eventualmente quando eu falo, olha, isso aqui realmente não podemos fazer, por quê? O espírito da norma é proteger desse lado, etc. Então, você acaba trazendo o produto contigo e cria uma relação de confiança ali. Legal. Então, eu acho que é um pouco disso que eu percebo hoje. Mas sim, como você falou, é sempre desafiador, porque a gente recebe lá uma série de consultas, a gente acompanha uma série de processos, etc. e tal, e não necessariamente eles dizem respeito a uma regulamentação só. Então, sim, quando eu estou, sei lá, tem um produto novo que está surgindo, aí eu preciso olhar se ele está cumprindo a regulamentação de conta, a de PLD do outro lado, porque eles querem criar menos fricção com o cliente, eventualmente flexibilizar um cadastro, e aí mas eu preciso da informação, eu tenho que conhecer o cliente. Então, é desafiador e o time tem que ter esse skill bastante generalista, de certa forma, para conseguir olhar, né, o que está sendo apresentado para a gente de uma forma bastante abrangente. E hoje, vamos dizer assim, entre aspas, vendo a obra pronta, é fácil de comentar, mas essa é uma posição que você realmente conquista ao longo do tempo, né? Não sei... Vamos dizer assim, certamente o seu poder de influência também ao longo da carreira não era o mesmo de hoje, né? E como que isso também vai sendo construído? Porque se hoje já parece muito natural a gente, no geral, ouvir e construir junto, sei lá, talvez há 5 anos atrás, ou 10, 15, etc., isso não tinha o mesmo grau de abertura que tem agora, né? Sim. E até os ritos, né? Como você colocou agora há pouco, eram diferentes. Eram outros times. Então, eu tinha que fazer uma consulta formal para o jurídico ou para o compliance. E aí vinha um parecer super, às vezes até meio formatado ali, com muitas laudas, palavras difíceis, etc. Hoje em dia as coisas são muito mais fluidas. Às vezes você tem que estar participando ali do projeto, tomar decisão em reunião, pontuar em reunião, aí sai a ata ali pelo Copilot e fica tudo registrado e é isso. Tá? Só de ter o Copilot na ata hoje em dia já ajuda bastante. eu morria de medo de no final da reunião alguém falar, Gabriel, faz a ata. E eu falo, meu Deus, cara, não... Mas aí se quebra um pouco desses protocolos, né? Não, mas tem um parecer formal, alguma coisa. A gente talvez não precisa mais disso, né? Óbvio.
de novo, algumas coisas ainda precisamos Sim. dos ritos, porque o próprio regulador nos exige. Sim. Mas a maior parte, né, das decisões, das orientações, elas podem acontecer dessa forma. E sim, acho que quando eu olho assim, né, estar numa área como essa, como eu comentei, me permite olhar muitas coisas. Então, acompanhar muitos temas, né? E isso realmente te dá ali um pouco de, vamos dizer assim, de know-how ou até de visibilidade das pessoas te procurarem quando tem dúvidas pontuais e ser ali um ponto de apoio realmente para muitos assuntos, né? E essa questão de te procurar, inclusive, é a pergunta que eu queria fazer agora. Em que momento, ou se isso já tem, as pessoas já vêm te procurar no início, assim? Ou em que momento o time talvez já ganhou confiança e disseram assim, olha, a gente está com uma mega ideia aqui, já vamos envolver o pessoal desde o começo. Como que isso funciona na prática, assim? Também é um processo de construção, né? Por exigência regulatória, um produto novo, por exemplo, que o banco ele vai lançar, a gente precisa passar numa comissão. Isso é exigência regulatória. E, às vezes, o que acontecia, esse produto chegava na comissão e, quando ele não tinha sido pré-alinhado, desenhado Lá que conosco... você descobriu o que era. Aí eu olhava e falava, assim não dá. E aí a gente foi construindo isso. Hoje já acontece. Assim, nem lembro, faz muitos anos que eu não lembro de chegar um produto na comissão, por exemplo, que a gente não tenha participado da construção. Que aí é uma reunião de trabalho para chegar lá redondo, né? Mais para Exato. formalizar, talvez, do que... Às vezes acontece, pra você ter uma ideia, o pessoal fala assim, eu queria trocar uma ideia, porque eu tô com uma ideia assim, o que você acha? Vale a pena? Dá para tentar? Dá para fazer? Cabe? Não cabe? E acho que essa evolução, principalmente até capitaneada pelo próprio regulador, trouxe muita riqueza pra gente nisso. Porque hoje em dia eu consigo olhar e falar assim, olha, hoje em dia dá quase tudo. Vamos entender como fazer, só temos que ver como fazer. Dá para fazer. Legal, então, legal. Tem isso. Você já comentou do Copilot, você falou das ferramentas de extração, de captura de normas e tudo mais. Que outras tecnologias, ou assim, quem faz os produtos e as ferramentas da área de compliance, né? Como é que vocês vão construindo isso ao longo do tempo para, de repente, aonde que a tecnologia está acelerando ou potencializando vocês, assim, no dia a dia? Porque imagino que, bom, você tem essas triagens, você tem ouvidoria e reclamações de que também deve ser um volume que, de repente, hoje já está mais fácil de consumir, de entender. Onde que a tecnologia está ajudando vocês, assim? Eu ouso dizer que a gente... E às vezes até um pouco... Eu sei que tem até um pouco de lenda, mas a gente é constantemente desafiado a usar tecnologia no Bradesco, o que é muito bom. Então, essa questão do monitoramento, né, das normas foi um desafio para a gente mesmo, porque antes, quando eu cheguei lá em 2018, a gente tinha algumas pessoas que ficavam ali monitorando o site do Banco Central e tal, a gente fazia isso de forma manual. Por um desafio da própria instituição, a gente precisa ganhar eficiência com isso. Então, fomos buscar ferramenta no mercado, contratamos a ferramenta. Como é que a gente faz esse acompanhamento dessas novas regulamentações? Não dá para fazer no e-mail, na planilha, é muita coisa. Precisamos de ferramenta, então buscamos ferramenta. Essa ferramenta está em constante evolução, inclusive, né? Canal de denúncias, enfim, a gente usa muita ferramenta de tecnologia hoje. E, por último, assim, eu tenho uma área que é essa área de legal compliance, que é uma área estritamente jurídica. Então, consultiva, emite parecer, faz minuta de contratos, né, dos clientes, o que é institucional, acompanha o Open Finance, etc. E eu, de uns 3 anos para cá, eu comentava com o pessoal, talvez um pouquinho mais. A gente precisa ser mais assertivo, porque a gente tinha uma tendência ainda ali de ser advogado, fala, né, um pouco mais formal e etc. Eu falava, gente, o negócio está precisando de agilidade, a gente tem que falar a língua deles, né? E aí, a gente, há 2 anos atrás, a gente começou a implementar também um projeto que a gente chama de legal design,
que é falar, ser um pouco mais assertivo, mais visual nos pareceres e tal. Então, a gente está transformando inclusive os contratos com os clientes. Então, a gente tinha lá um contrato de cesta de tarifas, né? Vou dar um exemplo. Ou o próprio contrato de abertura de conta. De fato, ele tem que ter uma formalidade, ele tem algumas cláusulas que são obrigatórias, mas eu não preciso falar difícil. Então, a gente transformou ele em algo mais visual, uma linguagem mais acessível para o cliente. E isso é um exemplo, né? Do que a gente está sempre buscando ali modernizar, né, as nossas atividades. Imagino que o uso de IA também no dia a dia deve facilitar muita coisa. Esses dias eu estava testando o notebook LM do Google e aí eu coloquei assim... Você pode colocar qualquer coisa. Eu botei um vídeo de um podcast que a gente já tinha gravado aqui e falei, vamos ver como é que fica. E tem a opção de gerar o mapa mental. Eu fiquei encantado com aquilo, porque o mapa estava muito bom. Ele separou a conversa direitinho, os tópicos e tal, até você conseguir abrir e ver o detalhe. Eu fico imaginando, por uma norma ou por um parecer, olha, separou. A norma está dividida em dois momentos. E aí isso vai quebrando. O visual, para mim, ele funciona muito bem, assim que eu aprendo as coisas. Então, eu achei incrível. E, bom, eu não recomendo a ninguém, mas por muito tempo, antes de eu ter jurídico aqui, eu fazia os contratos e falava assim, olha, vamos lá, eu olhava, me ajuda a escrever esse negócio do jeito correto aqui e tal. E, de alguma maneira, me ajudou naquele momento ali, que eu não teria outra condição de fazer, porque, cara, eu ia ter que pagar uma pessoa, etc. Naquele momento não dava. E eu imagino que isso, na mão de quem entende do que está fazendo, deve potencializar muito o dia a dia dessas pessoas, né? Muito, muito. Existem algumas brincadeiras, né? Falar, o ChatGPT não vai precisar mais de advogado. Eu brinco em não ter a menor possibilidade, porque, principalmente quando a gente fala de legislação, às vezes elas não são, vamos dizer assim, tão escritas de uma forma tão direta, que senão a gente não tinha tanto processo judicial, né? Com diferentes interpretações para tudo. Exato. Então, isso não vai acontecer. Mas ele facilita o trabalho, que eu digo que é mais o operacional. Então, você deu um exemplo perfeito. Muitas vezes preciso, sei lá, fazer um memorando, ele me ajuda a quebrar a norma ali, né? Que antes eu tinha que fazer isso na mão. Eu tinha que ler, interpretar, escrever. Ele já me traz ali pré-formatado. Aí sim, aí eu vou ajudar a área a entender. Olha, aqui quando ele está falando tal coisa, aí é isso que ele está falando? Não, não é. Tem uma interpretação que deveria ser assim. O que é consentimento inequívoco? Pode ser isso, pode ser aquilo. Olha, o que é... tem uma norma que fala... e essa sempre é engraçado, porque sempre eu recebo... O que é pré-aquiescência do cliente? É o quê? O nome? Aquiescência. Caramba! Joga lá no site do Banco Central, você vai ver. É a prévia autorização, né? A prévia ciência do cliente. Caramba, e tal. cara. E aí ficam aquela... mas o que é isso? É uma cláusula? Não. Aí a gente explica, olha, se você ler conjugado com o parágrafo único, é falando que não pode ser. Sim. Então, tem muitas coisas, assim, que a gente olha e fala, não, vai precisar da interpretação Não, ainda. Mas, assim, com certeza. E no final, tem um ponto que é o seguinte. A gente ainda precisa, no meu ponto de vista, e eu acho que vamos precisar pro resto da vida, confiar nas pessoas, né? Porque, no final, alguém assinou esse parecer. Exato. Eu quero poder falar com essa pessoa, ela é responsável por isso. Não dá para eu simplesmente falar, não, isso aí veio da IA. Qual IA? Vou fazer o quê se ela estiver errada? Vai ficar por isso mesmo? Quem vai resolver esse problema, né? Então, acho que não só isso, mas também tudo que a gente já falou aqui, de poder de influência, de etc., de trabalhar com outras áreas, de entender contexto. Então, tem um mundo aí, quem sabe... Os meus tataranetos aí, na época deles já vai ser outra situação, mas nesse momento eu não vejo esse horizonte, assim. Mas ajuda muito. Acho que assim, demais. a gente precisa usar, porque facilita demais, otimiza demais. Então, eu vejo com muito bons olhos, né? Lógico. Como eu sempre falo, assim, o ponto é como usá-la, né? E com as cautelas necessárias, enfim. Mas eu acho que é super... Esse dia eu tava brincando, assim, que eu falei... Imagina que você tinha uma tarefa que levava 20 minutos. Tem muita gente que quer que ela leve 0 e tá reclamando que a IA não serve. Mas ela pode te levar 3. Com você conferindo, revisando. E aí você vai fazer... Você tem uma produtividade 6 vezes maior, sei lá quantas vezes maior...
mas você ainda vai colocar a mão. E eu acho que a gente está meio que nesse momento. Mas tem muita gente, não, eu quero que a leia, faça parecer, né, e mande um e-mail e vou ficar na praia. Essa é a beleza do ser humano. Nunca tá satisfeito. Exato. Não, até aqui eu não quero. Eu quero se for tudo, mas acho que... Se não me entregar pronto, não serve. Exato. Eu queria aproveitar para passar com você, a gente está até conversando aqui nos bastidores, um pouco dos temas que você acaba cuidando, e um deles é a parte de segurança também, né? É um tema que, infelizmente, ele sempre continua em alta no Brasil, né? Parece que nunca sai de moda, infelizmente, mas queria entender um pouco de como é que vocês estão organizados nesse sentido, como é que é o dia a dia, dá para dormir tranquilo no final de semana, entender um pouquinho dessa parte também. A gente olha, né, o assunto de forma bastante transversal, né? Então, olhando todas as implementações, todos os produtos novos, olhando com esse viés de segurança, mas obviamente que a gente tem as áreas especialistas lá, olhando segurança da informação, olhando segurança antifraude, cyber, etc. O que eu coloco hoje, né, e que eu observo que para todas as regulamentações, principalmente quando a gente está falando ali naquilo que atinge o cliente diretamente, né, todos os produtos, etc., uma das maiores preocupações das instituições, e posso falar com certeza da minha, é a segurança do cliente, né? Porque é um assunto ainda muito desafiador. E eu acho assim, dá para dizer também que os bancos S1 eles são conhecidos pela segurança também. Sem dúvida. Um dos atributos de destaque são esses, e isso já não é de agora, né? Acho que isso é um negócio importante, assim. Sim. Acho que o grande desafio aqui são hoje, né? Como a gente até falava mais cedo, essa questão dos golpes. Saiu recentemente o Anuário de Segurança. Então, eu estava lendo lá, de 2018 para cá, e tem uma aceleração bastante grande pós-pandemia. O número de golpes envolvendo clientes, pessoa física ou jurídica ali, cresceu mais de 400%. Caramba. É uma coisa surreal. O indicador falava que uma pessoa cai em um golpe, uma a cada 4 minutos cai num golpe. E aí, é um assunto que tem um contexto social envolvido, é um assunto que tem... E eu acho que... Tem alguma correlação, será, com o momento, sei lá? Porque, assim, na verdade, ela está aumentando independente do que está acontecendo, né? Mas aumentou muito, né? Muito. Acho que tem muito a ver com a aceleração tecnológica. Então, a pandemia trouxe uma bancarização forçada até maior, né? Muita gente que não tinha conta teve que abrir ali, pelo menos para receber os auxílios, etc. Então, teve uma aceleração, o que é muito louvável, é bom. Mas eu costumo dizer que a gente precisa ainda, e aí é uma questão no país, né? De uma cultura nas pessoas de educação, de proteção de dados, assim. Então, as pessoas fazem cadastro em qualquer lugar, as pessoas clicam em links, as pessoas recebem um e-mail falando que ela ganhou um prêmio de uma promoção que ela nunca nem se inscreveu, ela clica lá. Então, assim, existe... Como eu falei, não é um assunto que você vê que tem uma bala de prata, né? Então, eu recebo que uma compra minha foi negada no meu cartão do banco tal. E ligações, e eu nunca tive o cartão nesse banco. Ou tem alguém... E eu já olhei, e aí depois eu fui puxar no registrado, né, que aparece. Eu vi lá, realmente, não tinha conta nesse lugar. Então. Mas aí eu fiquei tranquilo. Falei, vou deixar ficar mandando aí, beleza. Você falou do registrado. Olha que importante, né? Você, como, né, sendo mais esclarecido, sabe que você pode consultar, que é uma fonte segura, e lá você vai saber se realmente abrir uma conta no seu nome, se tem um cartão, um financiamento, ou seja lá o que for. É uma ferramenta confiável, de um órgão oficial, mas a maior parte da população não tem essa informação. Sim. Não sei se vocês... Recentemente, o Banco Central anunciou que ele vai ter uma ferramenta, a pessoa vai se cadastrar lá, onde vai ficar bloqueado para abrir em conta no nome dela, né? E aí, posteriormente, se ela quiser, ela vai ter que ir lá e desbloquear. Vai ser pelo Gov. Então, é super legal essa iniciativa. Para mim, eu vejo qual que é o desafio. A gente precisa fazer essa informação chegar massivamente, principalmente para o público mais vulnerável, né? Eu acho, assim, eu posso estar falando besteira aqui, mas o Não Perturbe me ajudou? Me ajudou, mas eu sinto que ele não resolveu o meu problema. Sim. Porque existem alguns números que de alguma forma passam isso, existem números internacionais. Exato.
E o que eu fiz? Falsas centrais. E o que eu fiz agora? Desliguei tudo, ninguém me liga. Acabou. Então, assim, eu resolvi com isso, não toca mais. Assim, agora é só no WhatsApp e de quem eu tenho contato também. Se não for meu contato... Não vai falar com você. Não vai. Ligando, não. Porque é tanta ligação de oferta, etc. Mas eu não sei também, eu fiquei com a sensação de que, óbvio, dentro do sistema financeiro a cobrança é maior. Então, quando a gente fala de regras relacionadas a dados, etc., eu sinto que tem uma cobrança maior e acaba sendo cumprida. Mas fora, eu sinto que a gente ainda está aquém do que poderia ser, até por conta dessa conscientização. E aí a gente escuta realmente histórias de golpes que, sem contexto, já fazem engenharia social muito boa, mas que com dados fica um negócio muito difícil de você até não cair, né, dado o contexto. Exato. Assim, acho que tem muita informação no mercado, tem muita informação pública, tem muita fonte, né? E, enfim, de vazamento também, é fato, a gente sabe. Em vários lugares. Tem muito disso que eu falei, as pessoas colocam o CPF em qualquer lugar, põe o seu e-mail, seus dados, etc. Então, e aí, logicamente, né, os golpistas, os fraudadores, eles têm todo até uma psicologia ali para usar isso hoje em dia. As próprias ferramentas ajudam eles a capturarem esses dados, mesmo os públicos. E aí fazem toda uma engenharia ali psicológica com a pessoa e a pessoa eventualmente cai, né? Alguns são quase infantis, mas outros são mais elaborados e realmente a pessoa acaba caindo. O que eu vejo, assim, né? E por isso que eu falo que eu acho que é uma solução multidisciplinar, assim. Se é que eu posso arriscar falar em solução, mas pensar, né? De fato, é você investir mais, talvez, nessa educação. Eu vi, ontem estava passando uma reportagem na TV e eles falavam que os bancos, um dado da Febraban, eles investiram algo em torno de 47 bilhões de reais em 2024 em segurança. Nossa Senhora. E aí, né, talvez seja, sei lá, um movimento quase que orquestrado que necessite ser feito de educação, tem muitas campanhas de alerta. Agora tem uma da Febraban que até o Boechat, que o Porchat, está fazendo lá com lúdico, enfim, justamente usando exemplos reais para falar, olha, se ligar assim, não e tal, mas a gente sabe que isso ainda continua. Então, só essa conscientização não está sendo suficiente. Acho que precisa de talvez uma maior educação ali, né, da população. Às vezes eu vejo uns vídeos, a IA tá ficando muito boa, né? Mas eu vejo uns vídeos que claramente, você sabe que é IA, assim. Só que esse claramente, ele não claramente existe. Pra você. Porque você vê, sei lá, tá o Faustão falando pra você se cadastrar num site. Aí você fala, ué, cara, E aí as pessoas estão encaminhando para as outras, estão respondendo como se fosse verdade. A gente mesmo fez uma brincadeira aqui, que na minha cabeça estava muito claro que era uma brincadeira, que eu falei assim, olha, nosso podcast está tendo investigação sobre o Pix, etc. Falei, olha, se o Pix ele representa uma concorrência desleal, o nosso podcast também, porque as pessoas que construíram estão indo lá falar sobre esse trabalho todo e tal. E a gente não deveria falar sobre isso, porque... E aí eu falei brincando isso pra dizer que a gente ia estrear o podcast. E eu recebi várias mensagens, falei, cara, estão investigando. Eu falei, cara, o Trump nem sabe que sou eu, pô, é uma brincadeira, vai falar de podcast, cara. Enfim, e aí, assim, mas claramente eu tava brincando, mas eu vi que, de novo, claramente era pra mim. Sim, então eu falei, opa, vou tomar mais cuidado aqui, porque numa dessas o pessoal acha que é sério, assim. É verdade. E os vídeos estão passando, só que eu acho que a gente sempre anda atrás, né, do fraudador, né? Então, porque ele pega a ferramenta primeiro, etc. Sim. E eu queria te perguntar como é que vocês até se organizam para isso, porque é uma corrida que parece que se você tentar ganhar, é difícil você ficar até mais para trás ainda. Assim. Como é que você faz para acompanhar esses golpes novos e, enfim, tudo que tem acontecido? Assim? Enfim, isso fica realmente numa área lá da segurança corporativa, lá no banco, mas eu sei que eles têm, enfim, laboratórios, vamos dizer assim, onde eles ficam justamente olhando, né, esses movimentos e até, eventualmente, em fóruns, assim, para tentar acompanhar. Mas é o que você falou, acho que o desafio é sempre esse, parece que eles estão sempre um pouco à frente. E
tem um ponto, né? Quando a gente fala de golpe, isso é bastante importante da gente falar. Normalmente, a causa raiz é a própria inocência da vítima. Porque o banco, ele pode ter os seus modelos, os seus filtros de fraude, mas eu não tenho como evitar que a pessoa colocou a senha, a pessoa Sim, isso aí. fez e os golpes, principalmente, a pessoa faz voluntariamente aquela transferência. Então, assim, a gente fica quase que refém ali da situação, porque não tem como bloquear, né? Existem os modelos, a gente olha perfil do cliente, perfil de compra. Enfim, tem uma série de indícios, né, que são avaliados. Enfim, tem N modelos para proteger as pessoas. Mas, se a pessoa vai lá, passa seu cartão, põe a senha, né? O motoboy foi lá entregar um presente. Nossa, E aí fala assim, eu preciso cobrar R$20. A pessoa passa os R$20 e ele coloca 2.000. Se está dentro do perfil dela, essa compra vai passar. Sim. E aí, fica muito difícil, né, para a instituição ali, eventualmente, filtrar esse tipo de coisa. E como que, por exemplo, à medida que vão surgindo esses casos e vão tendo volumes, etc., como é que isso pode se refletir, de repente, num pleito de vocês para incorporar alguma coisa numa regulação, numa alteração de norma? Tô dando o exemplo seguinte, olha, a gente está vendo que muitos desses casos estão acontecendo e acho que faz sentido a gente ter o QIC desse jeito, mudar isso aqui, ali, etc. Queria entender um pouco desse trabalho fazendo a volta, né? Pode ser o exemplo de segurança, mas também o de reclamação de clientes, etc. Como é que isso volta? Que, inclusive, é um dos pontos que eu acho interessantes da questão do Bank as a Service, que é a pessoa entender que na hora que ela abre uma conta num lugar que chama X, tem um provedor que chama Y, para ele não ficar doido lá, quando ele entrar lá e só ver o Y e não entender o provedor versus o nome comercial ali do parceiro dele, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem alguns fóruns, né? Por exemplo, o Fórum Pix é um ambiente que é super de intercâmbio, vamos dizer assim. Então, ali acontece bastante essa troca e acho que ali as instituições, junto com o regulador, trazem insumos e acabam aprimorando ali essas regulamentações. Quando a gente fala de golpe, acho que, como eu falei, acho que é um assunto interdisciplinar, né? Então, acho que envolve outros nichos da sociedade que precisam, talvez, cooperar ali, enfim, e tentar fazer essa conscientização das pessoas. Mas existem, né, algumas situações que a gente tem isso. E a própria regulamentação hoje, o Banco Central, de alguns anos para cá, ele tem uma tendência que eu acho que é bastante positiva, né? Ele tem feito regulamentações um pouco mais principiológicas. Então, quando você falou ali da regra, né, de conheça o seu cliente, ela é um bom exemplo. Porque ela te dá essa flexibilidade de você estabelecer, né, seus controles, a sua regra. Lógico, ele vai fiscalizar, supervisionar, entender se aquilo é suficiente ou não, mas ele não te dá uma receita pronta. Então, que te permite justamente fazer essa evolução. Olha, para eu conhecer o cliente, que dados eu preciso pegar? Antigamente, se você olhar a norma antiga, tinha um rol de informações que você tinha que pedir para o cliente. Então, eu preciso pedir o CPF, ele tem que me mandar ali a conta de água dele, uma foto. Obviamente, antes era tudo físico. Com a evolução, o Banco Central deixou isso mais principiológico, mas ele, sabendo que, eventualmente, hoje você tem fontes oficiais que você pode consultar, que você tem outros meios, por exemplo, de confirmar que a Cris mora naquele endereço, eu posso consultar alguma outra fonte oficial, sem que ela tenha que, no momento de abrir a conta, me mandar foto do comprovante de endereço, que também era frágil, né? Hoje poderia ser fraudado. Então, a regulamentação hoje, ela te dá um pouco dessa flexibilidade, tá? De você mesmo evoluir ali dentro de casa. Hoje, dentro do que você puder falar, também queria ver um pouco da sua visão do que está em aberto, assim, o que você acha que... ou alguns exemplos de normas ou discussões que estão em aberto que podem usar a palavra impactar, mas impactar parece que pode ser negativamente, mas assim, positivamente também o mercado, assim, que você pode grandes mudanças que a gente pode esperar ver, que são de discussões que estão em aberto ou que recentemente já foram fechadas e que a gente ainda vai ver o efeito disso.
Acho que a gente tem algumas, né? Dá para citar aqui o próprio Open Finance, que é um projeto em andamento. Quando você fala de impacto, eu vejo ele como um impacto muito positivo. Ele transforma ali, né? A forma como o cliente se relaciona ali com as instituições que ele tem. Eu acho que é super revolucionador, né? As regulamentações de Bank as a Service, acho super importante porque é um mercado que existe, é um tipo de solução existente, então a gente precisa entender isso, exatamente o que você falou, como é que eu dou a segurança para o cliente final lá, como é que eu dou a transparência para ele entender com quem que ele está contratando, quem está por trás, enfim, eu acho que é um assunto super interessante. Agora, a gente citou aqui, e esse é um assunto que está em aberto. Existem alguns projetos de lei em andamento, alguns mais avançados, outros menos, que eu acho que vai trazer um impacto, e aí, para mim, também é positivo e talvez até necessário, que é a regulamentação da inteligência artificial. Legal. Justamente para né, no sentido de proteger as pessoas. Eu acho que e é uma preocupação que se tem com os textos que estão em andamento, dela não vir com o viés de engessar as soluções, de limitar a utilização, mas há necessidade, né? Seja para fins, obviamente, para os negócios e tudo mais, mas principalmente pensando no lado social também do país, que eu acho que hoje, como a gente já falou aqui exaustivamente, a gente percebe que as pessoas não estão tão preparadas para receber as informações. E para você, às vezes, receber um vídeo que é produzido por inteligência artificial, rapidamente a gente consegue identificar, enfim, né? Porque a gente talvez acompanha isso. Mas para, sei lá, o meu pai, que está lá no interior do Paraná, se ele receber um vídeo com uma foto minha, ligando, chorando, pedindo um dinheiro, provavelmente ele vai mandar, entendeu? Seja lá para onde for, ele teria isso. Sem contar outros impactos, né, sociais que a gente vê, né, na utilização massiva desse tipo de ferramenta. Inclusive, é um momento que tem muita coisa envolvida, né? Porque você pode, de um lado, desproteger a população e do outro, sufocar uma inovação importante para o país como um todo, né? Exato. Então, realmente, é muita coisa importante na mesa, assim, nessa discussão. Talvez até, assim, talvez é até saudável essa demora, né? Esse tempo que se está usando, se levando para discutir esse assunto, porque, de fato, são situações que precisam ser muito debatidas, né? O que eu observo muitas vezes, esse movimento que a gente tem com os reguladores, de ter essa abertura, consulta pública, todo mundo consegue opinar, levar as situações, muitas coisas são consideradas, os impactos, etc. Então, a gente não vê esse mesmo movimento com o que tramita no Congresso, por exemplo. É uma ou outra legislação que é aberta uma consulta pública, que tem participação popular, mas as pessoas não entendem muito. A não ser que seja um assunto polêmico, que aí viraliza lá na rede social, e aí muitas vezes as pessoas também já recebem as informações, algumas vezes enviesados. Algumas vezes você foi generosa. Né? Então. E aí, mas não está entendendo exatamente aonde que aquilo pode impactar, enfim. E é isso que eu sinto, né? Então, os projetos de lei de inteligência artificial, alguns deles, até tem eu não vou lembrar de cabeça o número aqui, que a gente acompanhou, teve um grupo de juristas que foi lá, discutiu, teve uma ampla discussão com o mercado e tal, então ele está tramitando lá. Mas tem alguns ali que aí vão sendo protocolados, e aí é isso. Uma grande preocupação é essa, precisamos achar o equilíbrio entre proteger, regular, de forma que seja possível também, né? Porque não adianta a gente criar uma lei com algo que jamais vai ser possível de ser supervisionado, mas que também não ingesse, né? Não enfim, iniba ali uma evolução que é super importante. Legal. Sobre a área, eu queria perguntar um último ponto, que era o seguinte. Dentro do que você puder falar, o que seria hoje uma prioridade ou um grande projeto, iniciativa para vocês? Tudo bem que você tem muita coisa no guarda-chuva, mas entendo de alguma forma também que é uma área que, na minha visão, as instituições até compartilham mais entre si, porque se você quer, vamos dizer assim,
trocar um entendimento, ver se está certo, vamos dizer assim, não ver se está certo, mas se o entendimento é parecido ou não. A parte, né, quando a gente fala também de segurança, tudo bem que é transversal, mas também existe essa proteger o sistema financeiro e não só uma casa, porque se tiver fraude em todo mundo, só você que assim, também não adianta nada, né? Mas queria entender um pouco o que seria algum projeto que você possa compartilhar de prioridade, assim, que chama mais atenção, algum escopo interessante, assim. Não quero te deixar mal com os outros, que você não dá para falar todos os projetos, você imagina que tenha muitos. Né? Acho que não preciso citar um projeto, acho que é uma tendência, tá? Legal. Que a gente tem buscado, assim, até para acompanhar essa revolução tecnológica, é de trazer facilidade para o cliente, mas de forma segura. Então, a gente tem feito um movimento muito grande. O Bradesco, enfim, foi um dos primeiros bancos a ter uma perna digital, né, o Next. Mas a gente tem intensificado isso, porque, enfim, éramos um banco com muitas agências. Somos ainda, né? E a gente ainda quer manter esse atendimento presencial, enfim, porque faz sentido. Temos negócios que fazem sentido. Mas percebemos que hoje, e você deve ser uma dessas pessoas, as pessoas querem ir o mínimo possível na agência. Sim, sim. Ninguém mais quer perder tempo, nem tem mais esse tempo. Eu vou te falar, no máximo, eu gostaria de ir algumas vezes como PJ. Perfeito. Porque quero ter uma conversa que eu acho que às vezes pelo telefone vai resolver, por mensagem não vai. Sim. Quero ir lá chorar as pitangas, quero conversar um pouquinho mais. Às vezes você quer uma consultoria, uma orientação, e aí faz todo sentido esse olho a olho, né? Mas com o PF eu acho que não. Assim. Para serviços que são mais operacionais, coisas do dia a dia, a gente quer, né, atender com facilidade o cliente e com segurança. Então, essa acho que é uma tendência nossa, de tentar cada vez mais prestar bons e eficientes serviços de forma digital, né, para todo o nosso portfólio de clientes, né, facilitando ali a vida deles. Legal. Acho que é uma grande tendência, assim, que eu digo. Para a gente encerrar, Cris, que você pode passar para uma pessoa que trabalha na área e que, enfim, tem um sonho de ter uma posição de liderança, de crescer, de avançar nas posições ali? Como é que ela pode adquirir repertório? Como é que ela pode, de alguma maneira, influenciar, impactar mais pessoas? O que você pode deixar de dica de carreira aí também? Eu acho meio pretensioso da minha parte falar isso, mas eu vou dizer... Você pode contar a sua vivência, um pouco que com certeza vai ajudar. Para mim fez diferença. Curiosidade, né? Olhar assuntos que estão vindo, as tendências de mercado, o que está virando, enfim, o que está sendo dito, como é que, eventualmente, eu acho que não é errado nenhum, como é que o mercado está se colocando, né, dentro do teu nicho de negócios. E para um profissional de compliance, às vezes é isso. É muito mais do que você está preocupado em ler norma, em estudar código e legislação, é você estar olhando o negócio. Para onde o negócio está indo, qual que é a estratégia da tua empresa, como que a tua empresa está se enxergando daqui 2 ou 3 anos. É esse viés que você tem que estar preparado para poder entregar. Então, se a sua empresa está numa transformação, até de ritos, como você colocou, a gente não tem mais um projeto onde tinha a emissão do parecer, depois voltava a fazer... Ela está mudando, você precisa se adequar a isso. Só que você tem que estar um pouco à frente, eu diria, né? Olhando já lá na frente, às vezes até se antecipando. Muito bom. Queria te agradecer pelo tempo aqui, Cris. O papo foi muito bom. Eu também vou deixar um recado, agradecer a audiência e falar o seguinte: essas atualizações de negócios podem conferir aqui no podcast também. Então, a gente tem aqui vários tópicos de mercado, então dá para ver aí bastante referência, seja de players que são... parecidos, próximos, outros menores, provedores de tecnologia, infra, etc. Então, o nosso mercado tem muita troca, muita conversa. A nossa ideia de criar o podcast foi por isso, e graças a Deus a gente tem muita abertura da comunidade. Eu agradeço a todo mundo que vem participar, porque essas conversas, geralmente, elas acontecem já no café, no telefone, marca alguma coisa, e a gente está, de alguma maneira, tentando multiplicar isso para mais pessoas. Então, aproveitem. Não tenham medo de mandar mensagem no
num LinkedIn da vida, algum lugar, porque as pessoas acabam respondendo mais do que você imagina, assim, né? Então, acho que é um mercado nosso que é muito legal, então tem muitas formas de aprender. Então, obrigado por acompanharem, fiquem com um seguinte recado. A gente tem a matéria desse episódio, então se vocês entrarem em letsmoney.com.br, vai estar lá disponível a matéria desse episódio e de todos os outros do nosso podcast. Então, follow the money, sigam as nossas redes sociais, acessem o nosso portal e se mantenham sempre informados. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu!